Olá, eu sou o Emanuel e este vídeo eu gravei especificamente para te alertar para a possibilidade de tu gerires os teus problemas e gerares oportunidades. Todos nós sabemos que a atitude que devemos tomar perante a vida é de resolver problemas, orientar problemas e sermos aquelas pessoas que resolvem problemas e não aquelas que os causam, sim? E muitas vezes isto não é assim tão linear. Às vezes somos apanhados a sermos nós o causador do problema. Às vezes, para resolver um problema, a nossa reação a esse problema torna-se um problema maior do que aquilo que é de facto o problema de origem, está bem? Então é preciso criar um mindset de orientação para a resolução dos problemas e para a geração das oportunidades. Porque acredites ou não, isso é uma coisa que eu aprendi já há alguns anos com uma pessoa muito especial e que eu considero quase que até genial. As melhores oportunidades da nossa vida residem quase sempre dentro dos nossos problemas. A forma como nós encaramos os nossos problemas, a atitude com que os enfrentamos é determinante para tu conseguires não só resolvê-los, mas se calhar até tirar algum partido de coisas menos agradáveis que te ocorrem na vida. Sim, então este vídeo é especificamente sobre a gestão de problemas e geração de oportunidades. E este vídeo surge no contexto da comunicação que devemos ter em relação aos outros, portanto, eu queria te propor, antes de mais, que tu assumisses no contacto com os outros esta atitude diferenciadora, uma atitude de comunicação diferenciadora que se proponha, sobretudo, a contornar os limites, que são os teus limites, que são os limites das outras pessoas, e encontrar ativamente e procurar ativamente novas oportunidades que acredita existem sempre. Para isto nós precisamos de nos socorrer de ferramentas práticas, sabes? Que nos permitam conhecer a realidade. Antes de mais, tem muito a ver com a tua postura, sim? Com aquilo que nós chamamos o setting colaborativo, a tua postura de colaboração com o outro. Achamos todos que temos que ser melhores ou que temos que ter razão, que a nossa razão é mais válida do que a razão do outro. Sim, mas então mudar um bocadinho este setting e mudar para o setting colaborativo. Sim? Ou seja, sim, aquilo que o outro me vai dizer não vai retirar valor àquilo que é a minha ideia ou que é o meu projeto, pelo contrário, vai acrescentar-lhe outros pontos de vista que serão úteis com certeza para eu ter uma visão mais clara de como é que é aquele problema e de como é que é a forma então de o resolver. Sim? Então, antes de mais, assumir esta atitude colaborativa. Esquece lá a competição, isto não é uma corrida, ninguém tem que chegar primeiro e, portanto, vamos colaborar, sim? Acredita que quando tu assumes este mindset, tu vais poder tirar muito do contexto das conversas e vais conseguir aprender muito com aquilo que são os problemas também das outras pessoas, que obviamente te vão parecer sempre muito mais fáceis de resolver do que seriam os teus, tá bem? Portanto, respeito também pelos problemas dos outros e respeito também pela forma muito particular que cada um de nós enfrenta as diversas situações do seu dia-a-dia. A realidade nem sempre é o que parece, aliás, quase nunca é o que parece, como vamos ver depois a seguir, mas, sobretudo, respeito, então, por este ponto de vista do outro, que é único. Pode até ter algumas coisas parecidas com tu, podes até encontrar algumas semelhanças com coisas que tu viveste, mas acredita que há sempre alguns detalhes que fazem toda a diferença e, portanto, que também é preciso, então, compreender. Então, além deste setting colaborativo, vamos também ter um setting de descoberta, sim? Pronto, depois, total transparência e honestidade, tá bem? A única forma de tu conseguires comunicar eficazmente com alguém e isso produzir algum resultado é tu poderes usar, de facto, de total transparência e de total honestidade com a outra pessoa. Para isso tu também tens que ter clareza daquilo que tu queres em relação a ti e daquilo que tu pensas de facto em relação a cada assunto em particular. Eu convido então a fazer um diagnóstico mais realista e mais rigoroso possível de cada situação em que te apresentas, quer tu próprio, quer quando estás em interação com os outros, está bem? Sem um bom diagnóstico nunca há uma boa solução. No coaching percebemos uma cadeia de ação e reação. Isto implica então que haja determinadas causas que causam determinadas consequências. Tá? E muitas vezes aquilo que nós vemos de imediato são as consequências
de um determinado problema e muitas vezes esquecemos de originar a causa. Também, então esta atitude exploratória que eu te convidava também para tentar compreender qual é o processo da formação daquele problema, no fundo como que se o quisesses reconstruir, ou seja, perceber o processo como o problema se construiu, para depois o podermos desconstruir e tornar as coisas bastante mais lineares. Também temos que compreender o processo que te levou a ti ou que levou a outra pessoa até uma determinada situação específica que tu estás a analisar. Portanto, quando tu percebes a realidade, tenta também compreender o processo que levou à formação daquela realidade. Ao longo desta formação vais ter muitas ferramentas práticas para poderes fazer isso de uma forma mais eficiente. Então, depois de avaliada a realidade, feito um diagnóstico, depois de confirmado que a nossa atitude é colaborativa e que conseguimos então discernir entre aquilo que é a ação e aquilo que é consequência, ou seja, aquilo que é causa, perdão, e aquilo que é consequência, então nesta fase nós podemos começar a criar objetivos, está bem? Há muitas pessoas que criam objetivos por exclusão. O que é isto? O que é isto? Podes perguntar. Então imagina, uma pessoa diz-te, eu não quero viver assim. Ok, muito bem. E então como é que tu gostarias de viver no lugar disso que tu não queres? Eu não quero ter isto na minha vida. Ok, então o que é que tu gostarias de ter na tua vida? Sim? E aqui vamos construindo passo a passo, às vezes pela própria ligação do que eu não quero, às vezes eu costumo dizer aos meus clientes para fazerem uma lista de exclusões, aquilo que de facto não querem, para depois fazer então esta avaliação. Então o que é que queres no lugar disto que tu não queres? O que é que tu gostarias de ter? Ok? Então aí começam a aparecer então objetivos que depois podem ser sistematizados e trabalhados de uma forma bastante prática, que também como vais aprender mais à frente. Quando tu chegas então a uma lista de objetivos, é inteligente tu compreenderes que não consegues fazer tudo ao mesmo tempo, não é possível fazer todas as coisas ao mesmo tempo, ainda que muitas vezes fosse desejável, porque quase que de um estalar de dedos a realidade podia-se alterar de um momento para o outro. Tu sabes, como eu sei, como toda a gente sabe, que as coisas não são assim. No entanto, se tu reparares, quando tu preparas alguma mudança, ou quando tu te propões alguma mudança, tu propões sempre uma mudança com vários objetivos, em várias frentes, com várias coisas, e isto é meio caminho andado, ou seja, calhar um bocadinho mais para tu falhares, porque quando tu te aperceberes de que mudanças é que de facto tu tens que fazer nos teus hábitos, nas tuas rotinas, nas tuas atividades, nas pessoas que te rodeiam, se tu sejas capaz de pôr a andar todos estes objetivos, tu vais começar a desenvolver uma certa frustração, porque afinal parecia mais fácil, e afinal se calhar é mais complicado, não é? Então nós temos muitos objetivos e queremos todos num tempo muito irrealista, mas de facto, se tu parares um bocadinho, se perceberes, há sempre uma área da tua vida que é prioritária. E quando eu falo em relação à tua vida, em relação a outra pessoa com quem tu estejas a conversar e que eventualmente tu queiras ajudar a encontrar uma solução. Está bem? Então, pensa nisto, há sempre uma prioridade e quase sempre esta prioridade constitui aquilo que chamamos no coaching a área de alavancagem, ou seja, é a área da minha vida em que se eu trabalhar, se eu me focar, se eu conseguir de facto dedicar mais esforço, mais carinho, mais atenção e um bocadinho, se calhar até também mais energia no meu dia-a-dia, essa área vai melhorar e melhorando ela vai causar um efeito sistémico em todas as outras áreas da tua vida. Sim? Depois quando virmos a roda da vida e as ferramentas de observação da realidade, vais-te encantar, porque de facto vais compreender que às vezes basta pequenas mudanças numa única área da tua vida para que a tua percepção da vida mude na totalidade. Está bem? Portanto, desconstruir isto, listar objetivos, ordená-los por prioridades e compreender que não é possível trabalhar em todos os objetivos em simultâneo ou ao mesmo tempo e compreender também que há determinados objetivos que são mais importantes simplesmente porque constituem uma alavancagem. Okay? Depois, ainda nesta fase da definição dos objetivos, há uma fase que normalmente nos custa, que é assumir a nossa responsabilidade. Tá bem? Então, quer na fase de diagnóstico, quer na fase de objetivos,
É importante sempre que tu tentes responder a uma pergunta que Freud fazia muito pertinentemente, que é: qual é a tua responsabilidade na desordem de que tu te queixas? Sim, eu até vou repetir porque acho que é mesmo importante. Qual é a tua responsabilidade na desordem de que tu te queixas? Ok? Então, quando tu percebes isso, tu consegues perceber que fica mais fácil. Sim? Às vezes pode-te dar assim uma ideia de culpa, assim um mau sentimento de culpa. Epá, se calhar eu fui responsável. Sim? Atenção a isso, porque inconscientemente o que tu vais fazer é tentar rejeitar essa culpa. E tens razão, está bem? Não vale a pena estar a orientar a nossa vida para o passado, que é onde mora a culpa. Orientar a nossa vida para o futuro, em que a culpa pode assumir outro nome, que é responsabilidade, está bem? Então, esquece lá a questão da culpa e percebe a responsabilidade. Nota que a pergunta é mesmo essa: qual é a sua responsabilidade na desordem de que se queixa? Okay? Eu tenho a certeza que tu já fizeste muitos disparates, todas as pessoas que tu conheces já fizeram muitos disparates, mas nas mesmas condições, se calhar hoje viriam repetir esses disparates, porque todos nós tendemos a fazer aquilo que nos parece melhor num determinado momento específico. Okay? Portanto, com aqueles conhecimentos que tu fizeste de outra forma, agora tu podes adquirir. E agora tu podes assumir a responsabilidade de, no futuro, quando aquela situação te voltar a acontecer, quando acontecer alguma situação idêntica a esta, tu podes assumir o compromisso de estar preparado de outra forma, a responsabilidade de estares preparado de outra forma. E aí eu vou-te contar um segredo: tu vais começar a ter sorte. Sabes? Porque, na verdade, a sorte é simplesmente quando a preparação encontra a oportunidade. Sim? Então, está preparado, e para estares preparado é preciso que tu assumas a tua responsabilidade pessoal na construção da tua realidade de hoje. É a única maneira viável e possível para que tu possas estabelecer um mindset de responsabilidade ou de autorresponsabilidade em relação àquilo que vai acontecer no teu futuro, que é aquilo que tu desejas. Está bem? É para isso que nós trabalhamos, para que tu e outras pessoas possam alcançar o futuro que tanto desejam e que merecem, sim, porque também há muito esta questão do merecimento. Mais tarde falaremos então sobre essa questão do merecimento, sim? Então, muito bem, nesta questão de assumir os objetivos ou definir os objetivos de uma forma eficaz primeiro começar pelo método da exclusão, ou seja, o que é que eu não quero, então o que é que eu quero no lugar disto. Temos então uma lista de objetivos que começa a ficar claro, vamos ordenar por prioridades, vamos escolher uma área de alavancagem e depois vamos então assumir a responsabilidade por criar soluções. Também o passo que vem a seguir é, de facto, encontrar soluções. Sim? O problema maior que eu encontro quando os meus clientes, as pessoas com quem eu trabalho, tentam encontrar soluções no seu dia-a-dia, é que as pessoas mas mesmo muitas vezes, focam a sua atenção naquilo que querem evitar e esquecem-se completamente daquilo que querem construir. Há pessoas que dizem: minha vida está muito mal, isto está tudo muito mal, eu quero mudar e não sei o quê, mas boa, então queres mudar, vamos lá, então o que é que tu gostavas de ter no lugar disso? Não sabem, sim? Então foco na solução e nunca no problema, está bem? O problema muitas vezes é a fonte de novas oportunidades, fica atento a isso, mas foca-te sobretudo nas soluções e põe a tua mente a trabalhar orientada àquilo que ela quer construir e não àquilo que ela quer evitar. Sabes que a descer é sempre mais fácil, temos que fazer um esforço então para nos pôr a subir. Então, a seguir a isto, o que é que tu tens que ter atenção? É que, infelizmente, as melhores soluções não são as mais óbvias. Tu tens que fazer uma listagem exaustiva de todas as possíveis soluções que tu possas ter para enfrentar um determinado problema ou para atingir um determinado resultado. Sim, tenta, insiste, mais uma, mais outra. E o que é que podia ser mais? E tal. Sabes o que é que vai acontecer? É que as primeiras vão ser muito óbvias, as a seguir vão aparecer algumas soluções, se calhar até um bocadinho estúpidas, e depois começam a surgir as coisas geniais, sabes? Aqueles aha moments, aqueles, como é que eu não tinha pensado nisto
antes. Então, nesta fase, quando tu tens uma lista de possibilidades, fica mais fácil. Então, tu escolheres aquelas que te parecem melhor, porque tens diferentes caminhos, e depois tens de te decidir, e à frente vais também encontrar um vídeo sobre as tomadas de decisão, sobre aquilo que realmente importa no momento de tomar decisões. Aquilo que realmente importa no momento de tomar decisões tem a ver muito com a congruência com os teus valores e com aspectos às vezes menos conhecidos da tua própria identidade, está bem? Nas tuas tomadas de decisão tens de ter muita atenção, muita consciência àquilo que são os teus valores, àquilo que são as tuas crenças, àquilo que são as tuas necessidades, àquilo que são os teus desejos mais íntimos e mais profundos, e às vezes são coisas tão simples, está bem? Então, para que as tuas decisões sejam orientadas de facto a que tu possas viver esses valores, possas ultrapassar essas crenças, possas alcançar ou suprimir estas tuas necessidades e satisfazer os teus desejos na medida do que é possível. O desejo é sempre um bocadinho insaciável. Sim, mas podemos orientar-nos então a esta satisfação do nosso desejo, claro está, sem pôr em causa também os nossos valores, ok? Depois eu vou-te ensinar um bocadinho melhor como é que tu podes fazer então para tomar decisões com esta clareza. Ok, mas agora tens então uma lista de potenciais soluções e tens que escolher aquelas que fazem mais sentido para ti. O que eu te aconselho é pô-las, todas essas potenciais soluções numa lista. Depois dessa lista tu vais escolher 5 soluções que te poderiam ser mais viáveis. Desses 5 tu vais deixar só 3 soluções, dessas 3 tu vais deixar só 2 e depois vais encontrar a tua solução final, se quiseres, está bem? E tu vais sempre pôr em causa, ok? Vais avançar com aquela solução, mas sempre observando se de facto aquilo está ou não resultar da forma que tu gostarias e sempre então preparado para mudar de opinião, está bem? Acredita, só não muda quem é burro, está bem? Portanto, eu tenho a certeza que tu não vais ficar nisso. Portanto, vais escolher uma solução, vais-te entregar a ela utilizando o método 5, 3, 2, 1 e vais-te entregar com tudo, mas sempre disponível então para procurar uma solução alternativa. Sabes porquê? Porque quando tu começas de facto a caminhar em relação a alguma solução, o caminho vai se abrindo, sabes? É como se tu estivesses numa gigantesca nuvem, um nevoeiro muito grande no teu caminho, então quando tu começas a dar passos parece que de repente o nevoeiro vai se abrindo e as coisas vão ganhando outra clareza, está bem? Então nessa altura fica atento porque podem surgir outras soluções bastante mais óbvias. Então, agora que já temos estas soluções, cuidado com uma coisa, aliás, com 2 coisas. A primeira das coisas que tu tens que ter muito, mas mesmo muito cuidado é com as expectativas que tu colocas em relação aos prazos em que tu gostarias de alcançar determinado resultado ou determinado objetivo. Está bem? Nós tendemos a desejar encurtar os prazos, tornar a coisa mais fácil, está bem? E muitas vezes nós criamos prazos que não são realistas para resolver determinado problema e mesmo assim vamos tentar insistir em resolver aquelas coisas, vamos tentar insistir em resolver aquela coisa num curto espaço de tempo e simplesmente às vezes não é possível. A minha avó fazia um arroz absolutamente fantástico, que demorava 1h30 a fazer. Hoje em dia todos nós sabemos que é possível fazer arroz em 10 ou 15 minutos. De certeza que não é a mesma coisa, não é? Então, cuidado e realismo com os prazos e também com os recursos que tu tens disponíveis para enfrentar determinada situação, está bem? Tenho a certeza que de facto és realista nos prazos e que tens recursos suficientes para enfrentar uma determinada situação. Em relação à questão da gestão dos recursos, eu ia chamar só a atenção numa situação muito pontual, que é, nós achamos sempre que não temos recursos necessários, achamos sempre que temos menos do que aquilo que gostaríamos de ter. Ok, sim, isso é verdade, acredita, quase todas as pessoas são assim, mas pensa, com os recursos que tu tens disponíveis, o que é que tu podes fazer então de uma forma realista e objetiva? Sim, o mais importante é estares em movimento, sim, e no sentido certo, no sentido dos teus valores. Não te esqueças,
o sentido de solução é sempre muito mais importante do que a velocidade a que tu caminhas. Sim, mas também é muito importante tu poderes agir. E é sobre isto então que vamos falar agora. Ok, então chega a parte que o coaching mais gosta, que é a parte da ação, é a parte em que de facto nós podemos fazer outras coisas, sim? Então pensa nisto, a definição de insanidade, segundo Einstein, é fazer sempre as coisas da mesma maneira e esperar resultados diferentes, ok? Então se tu esperas resultados diferentes, tu já sabes que vais ter que fazer coisas de maneira diferente e isto implica muito otimizar os teus hábitos e as tuas rotinas. Os hábitos e as rotinas são quase sempre inconscientes, são quase sempre involuntários. Nós não temos noção de que passamos a grande parte do nosso dia em piloto automático. Não te culpes, é normal, é uma forma do nosso cérebro poupar energia, não estar sempre a tomar decisões, mas tu precisas de mudar de hábitos. Isto leva algum tempo, ok? Então a primeira fase da mudança de hábitos é teres consciência dos hábitos que queres alterar, o que é que eles são agora, o que é que tu gostarias que eles fossem, e então criar aqui um plano para tu alterares os teus hábitos. Vais fazer coisas diferentes e isto vai trazer-te resultados diferentes. A seguir a isto que eu chamo então de otimização de rotinas, eu convido-te então a aprenderes a condicionar o teu estado. Os primeiros minutos e a forma como tu encaras os primeiros minutos depois de acordar vão ser absolutamente marcantes. Então, os primeiros minutos da manhã e a forma como tu acordas e como tu enfrentas os primeiros minutos do teu dia vão ser absolutamente determinantes para o desempenho que tu vais ter no teu dia e o dia vai correr bem ou menos bem em função dessa tua atitude e desse teu desempenho. Portanto, estes hábitos, esta rotina, sobretudo esta rotina matinal, tem que ser muito bem condicionada. E depois, tu tens que aprender a condicionar o teu estado, a colocar-te em estados de maior poder, de maior segurança, de maior aceitação em vários momentos ao longo do teu dia, para que possas então enfrentar as situações, as diversas situações que todos os nossos dias trazem de uma forma mais coerente e mais assertiva. Da mesma maneira que pedimos objetividade na definição dos objetivos, há muitas pessoas também que classificam, há muitas pessoas também que põem os objetivos de uma forma um pouco subjetiva, mas da mesma maneira que pedimos objetividade nos objetivos, pedimos também objetividade na análise dos resultados. Portanto, é importante que tu cries ferramentas para monitorizares a tua evolução ao longo do tempo. Depois, assumir uma atitude positiva e um compromisso. Não interessa os resultados que estamos a ter, aliás, interessam sim, mas não interessa os resultados que estamos a ter, no sentido de que não interessa o que nos acontece, interessa apenas a atitude que nós temos, interessa sobretudo a atitude com que nós enfrentamos aquilo que nos acontece. Está bem? Portanto, tenho esta visão objetiva e clara e esta atitude positiva. Depois, prepara-te para lidar com obstáculos, porque eles sempre vão aparecer, vão sempre surgir. Precisas de estar aberto e ativo na procura de novas possibilidades, ok? Uma dica final é para tu abandonares de uma vez por todas esta tua zona de conforto e desafiares as pessoas a abandonarem a zona de conforto. É normal que tu te sintas confortável numa determinada situação que não seja a mais desejável, ok? Então, a maior resistência que também temos nesta fase é, de facto, abandonar, ou seja, correr risco de perder aquilo que temos para conseguir alcançar aquilo que não temos. A grande maioria das pessoas tende a desejar ter o conforto do estado atual no estado desejado. E isso nem sempre é possível, porque a nossa vida depende, sobretudo, da nossa ação. Podes perguntar então, mas então como é que eu posso conseguir aquilo que eu quero, não é? Então vá, aqui algumas dicas práticas, como é que tu podes conseguir de facto aquilo que tu queres, seja o que for, e algumas dicas práticas
que te vão ajudar então com este processo. Primeiro, objetividade na definição clara daquilo que queres, está bem? Muitas pessoas só sabem aquilo que não querem, mas não fazem a mais pequena ideia daquilo que de facto desejariam, está bem? Portanto, ser objetivo e específico na definição daquilo que tu realmente queres, naquilo que realmente é importante para ti. Eu sei que pode parecer difícil agora, mas depois vai ficar mais fácil com ferramentas que te vamos orientar para cada uma dessas coisas. Depois, definir expectativas pessoais, ou seja, expectativas que tu tens em relação aos outros, a cada um do tipo de pessoas que rodeiam a tua vida, quer colegas de trabalho, companheiros, amigos, familiares, etc. E também tentar perceber quais são as expectativas deles em relação a ti, está bem? Então, e percebe também quais são as tuas expectativas em cada um destes tipos de relacionamento. Sim, os relacionamentos que temos ajudam-nos ou dificultam-nos a ter uma vida mais plena e uma vida mais realizada e a ter melhores resultados. Portanto, melhores relacionamentos vão dar melhor vida vai trazer melhores resultados. Depois, define então as expectativas e compreende e aceita tudo aquilo que pode correr mal, quer em relação àquilo que tu esperas dos outros, quer em relação àquilo que tu esperas de ti em relação aos outros, quer em relação àquilo que tu achas que os outros podem esperar de ti, ok? Percebe que há coisas que podem correr mal e que ainda assim vale a pena tentar. Com isto vais reduzir muita ansiedade. Se isto pode correr mal, acredita, se tu vires as coisas de uma forma positiva, qualquer coisa que pode correr mal, tu vais encontrar uma solução. Portanto, tranquilo, sim, assim consegues de facto este nível de tranquilidade e eliminar-te alguns receios. Outra dica, procura ferramentas e modelos que sejam comprováveis e que possam funcionar na situação específica em que estás. Em todas as situações específicas do teu dia-a-dia, outras pessoas passaram por elas de certeza, portanto, tentar perceber como é que estas pessoas fizeram e tentar encontrar as ferramentas que elas utilizaram ou os modelos que elas seguiram pode-te ajudar então a ter dicas sobre como tu podes ter então melhores resultados e conseguir aquilo que tu queres. Adapta, no entanto, os modelos à tua situação específica. Os modelos são isso mesmo, são modelos. Nós temos que adaptá-los à situação específica de cada momento e a cada pessoa. Depois, percebe que só quando fazes alguma coisa de diferente é que podes esperar um resultado diferente e podes obter um estado diferente. Depois também reconhece que nunca estarás 100% satisfeito com nada da tua vida ou com a tua vida na totalidade, portanto isso é normal, então, mas sobretudo estou a chamar a atenção disto para dizer que não te desanimes e não te conformes, porque isso impossibilitaria a possibilidade de novas mudanças. Sim, é verdade que tu provavelmente nunca estarás 100% satisfeito, mas podes estar 10 ou 20 ou 30% mais satisfeito do que o que estás agora, e isso seria um benefício bastante evidente. Bom, por último, 2 dicas finais. Orienta-te para aquilo que tu tens que fazer, orienta-te para a ação e faz, porque acredites ou não, só quando tu te metes ao caminho, só quando tu resolves de facto fazer, é que tu vais produzir realmente alguma diferença e mais, tu vais compreender muito mais sobre aquele problema e eventualmente então sobre hipotéticas soluções. Portanto, mesmo que não tenhas a visão de todo o caminho, da totalidade do caminho, faz alguma coisa, dá um passo. Tenta encontrar estas soluções, está bem? Tenta entrar na zona do nevoeiro e vais ver que pouco a pouco o nevoeiro vai se abrir. Desculpa então que este vídeo alongou-se sobre gestão de problemas e de procura ativa de oportunidades. Sobretudo, abandona a tua zona de conforto e segue modelos e inspira-te noutras pessoas que já ultrapassaram os problemas que tu tens para ultrapassar, para conseguires alcançar então melhores resultados. Estamos juntos, vemo-nos em breve. Um grande abraço.